Bem-vindo a mais um vídeo do canal interessante e assustador. Nesse vídeo, vamos conhecer 3 histórias envolvendo mergulho em alto mar, cada uma progressivamente mais horripilante que a anterior. Devo avisá-lo, a história final é particularmente horrível, mesmo que seja fiel aos eventos que ocorreram. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Em abril de 2003, em algum lugar do Mar Amarelo, entre a Coreia do Norte e a província chinesa de Shandong, um barco de pesca chinês notou algo estranho. Inicialmente, parecia como uma antena saindo da água. Quando se aproximaram, perceberam que estava preso a um enorme objeto de metal. Eventualmente, eles chegaram perto o suficiente para perceber que era, na verdade, o periscópio de um submarino, que aparentemente estava à deriva. O tempo todo que eles observavam atônitos, o objeto flutuou sem rumo. O barco de pesca, então, entrou em contato por rádio com a Marinha, que enviou 2 barcos para investigar a situação. Ao chegar, as 2 embarcações da Marinha pensaram que pudesse ser um submarino de um dos países vizinhos. Isso teria sido uma intrusão muito séria nas águas vigiadas. Mas, quando se aproximaram para dar uma olhada, conseguiram identificá-lo como um submarino chinês. Em outras palavras, era uma de suas próprias embarcações de guerra. Em seguida, eles tentaram enviar uma mensagem pelo rádio para o submarino ou estabelecer alguma comunicação com ele, mas tudo permaneceu em silêncio no rádio. No dia seguinte, o submarino finalmente foi aberto para descobrir o que estava acontecendo. E o que eles descobriram foi tão assustador quanto confuso. Ao abrir a escotilha, eles imediatamente perceberam como não havia iluminação dentro do submarino. Claramente não havia energia, pois nenhuma luz estava acesa, nem mesmo nos painéis e instrumentos básicos. Então, eles decidiram vasculhar o submarino e começaram a encontrar os corpos de tripulantes por todos os lugares. E a parte mais estranha foi que toda a tripulação ainda estava em seus postos, e parecia que estavam trabalhando no momento em que perderam suas vidas, como se não tivessem percebido que estavam em perigo. No total, 71 corpos foram descobertos no navio, nenhum sobrevivente. Meses depois dessa descoberta, e após uma longa investigação, um comandante e um comissário da Frota do Mar do Norte foram demitidos da Marinha. Além desses oficiais de alto escalão, outros 8 oficiais foram demitidos ou rebaixados, sob a alegação de comando e controle impróprios. Por causa do sigilo em torno das operações militares, demorou muito até que a verdade fosse finalmente descoberta sobre o que aconteceu com o submarino e a tripulação. Mesmo hoje, não é 100% confirmado. Essa é a principal teoria e a mais amplamente aceita sobre os fatos do incidente. Esse submarino em particular comporta cerca de 55 tripulantes. Quando foi descoberto, havia um total de 71 pessoas a bordo. Por isso, especula-se que havia algum tipo de procedimento especial ou teste sendo executado. Um dos tripulantes adicionais era um oficial de alto escalão e o restante pareciam ser recrutas. Agora, este submarino em particular era algo conhecido como submarino diesel elétrico. Na superfície, o motor a diesel é usado para alimentar todas as funções e propulsão, e também carregar enormes baterias. Essas baterias são usadas para alimentar o sistema de propulsão quando o submarino está submerso. Quando na superfície, o motor a diesel puxa o ar para a ventilação. Isso também pode ser feito quando o submarino estiver parcialmente submerso, para não ser detectado. Quando o submarino está nesse estado submerso, um snorkel se projeta para fora da água para continuar sugando ar para o motor. Se a água subir demais ou o submarino submergir, existe uma válvula que fecha o snorkel para evitar a entrada de água. Ao mesmo tempo, o motor a diesel desliga e a energia é desviada para as baterias. Algum tempo antes da descoberta do submarino pela embarcação de pesca, o submarino emergiu e a válvula não abriu, ou já havia subido e foi detectada a água e a válvula foi fechada. Em ambos os casos, o que deveria ter acontecido é que o motor não deveria estar funcionando. Por algum motivo, ele estava funcionando e sem ventilação, o que consumiu completamente o ar dentro do submarino em apenas 2 minutos. 1 minuto depois que o ar foi sugado para fora do submarino, os homens lá dentro começaram a ficar tontos. 2 minutos depois que o ar foi sugado, todos eles estariam inconscientes, e em 3 minutos, todos teriam perecido por asfixia. Isso também criaria uma sucção dentro do submarino, que dificultaria a abertura de qualquer uma das escotilhas. Mas é provável que tudo isso tenha acontecido tão rápido que ninguém percebeu. É por isso que todos os membros da tripulação foram encontrados em suas estações, aparentemente inconscientes de qualquer perigo.
Outra possibilidade é que, sem ventilação, o motor a diesel liberou todo o escapamento para dentro do submarino, o que teria sido igualmente letal. De qualquer forma, o submarino estava em algum tipo de exercício para manter a furtividade, portanto, manter silêncio do rádio. É por isso que não foi notado por ninguém no comando. É também por esse motivo que ele estava tentando ventilar parcialmente submerso, em vez de totalmente na superfície. No final das contas, foi uma combinação de erro da tripulação e mau funcionamento técnico que levou à perda de todos a bordo. Em setembro de 1975, 2 mergulhadores estavam trabalhando no Mar do Norte, fazendo um tipo especial de mergulho conhecido como mergulho de saturação. O trabalho deles era fazer um mergulho relativamente curto, a 120 metros, e desembaraçar a corda que havia se enrolado na guia de uma peça de maquinário chamada de preventor de explosão. Esse é um equipamento especializado usado na perfuração de petróleo e gás, crucial para manter o oleoduto operacional. Quando os mergulhadores comerciais precisam passar longos períodos debaixo d'água ou fazer mergulhos excepcionalmente profundos, é impraticável apenas mergulhar regularmente, sendo necessário realizar o que se chama de mergulho de compressão. Mesmo para mergulhos apenas moderadamente profundos, o tempo de descompressão entre os mergulhos torna-o totalmente impraticável. Em vez disso, os mergulhadores descerão em câmaras especiais de metal, conhecidas como sinos de mergulho. Eles viverão dias nessas câmaras e sairão por uma escotilha ou cairão por uma abertura no fundo quando precisam trabalhar. Esses sinos são equipados com camas, comida, banheiros e todo o equipamento de que precisam para viver, às vezes até um mês por vez. Então, uma vez que o trabalho é feito, eles só precisam fazer uma longa descompressão quando o sino de mergulho é levantado, em vez de fazê-lo diariamente após cada mergulho. Essa taxa de trabalho para descompressão é muito mais prática. Depois que os 2 homens terminaram o trabalho do dia, eles foram içados de volta a cerca de 94 metros de profundidade, onde estariam em um pequeno complexo subaquático. Este era o seu alojamento para o trabalho, que lhes oferecia um pouco mais de espaço do que um sino tradicional. Este complexo era, na verdade, composto por 3 câmaras separadas. Primeiro era o sino, então do outro lado estava a sala de estar, e no meio dessas 2 câmaras havia uma pequena câmara usada apenas para transferência entre o sino e a sala de estar. Por volta das 9h45 da noite, o sino fez contato com a câmara de transferência, que os mergulhadores então selaram. Esses 2 anéis de metal parecem como as aberturas frontais de uma máquina de lavar, conectadas entre si. Uma vez que esses 2 anéis estavam conectados, foi feita uma tentativa de pressurizar a câmara para equalizá-la com a câmara de transferência, mas quando o gás começou a ser bombeado, um pequeno vazamento foi detectado em algum lugar ao longo dos anéis. Os mergulhadores então desconectaram as 2 câmaras, limparam as superfícies dos anéis e reconectaram. Isso não é incomum. Qualquer poeira ou detritos que ficarem no meio pode criar uma vedação imperfeita, o que pode causar um vazamento. Depois que as 2 câmaras foram reconectadas, eles tentaram equalizar a pressão mais uma vez, o que pareceu funcionar a princípio, então começaram a se mover para a câmara de transferência. Conforme os 2 mergulhadores se moviam dentro da câmara de transferência, a câmara começou a vazar novamente. Mas, em vez de passar por todo o processo de desconectar e limpar os anéis novamente, o supervisor disse aos homens para irem para a sala de estar. Isso os protegeria de mais perda de pressão, e como a câmara de transferência e a sala de estar estavam secas, geralmente não havia problemas para vedar o conjunto de escotilhos. Tudo isso também é monitorado por um supervisor que está acima na superfície, seja em um barco ou na própria plataforma. Assim que entraram, ele os apoiou na porta e o bombeou um pouco de gás hélio para selar a porta. Na superfície, o supervisor possui uma série de medidores e válvulas para ajustar e monitorar suas condições dentro da câmara. A forma como eles são configurados é que cada câmara tem seu próprio medidor separado, mas eles também podem ser reconfigurados para monitorar as outras câmaras. Isso lhes dá uma série de backups em caso de mau funcionamento de qualquer medidor. Mas, na maioria das vezes, apenas um único medidor era usado, por conveniência. Assim, à medida que os homens se movem pelas câmaras, o supervisor apenas muda o medidor para a seção em que estão no momento para monitorar a pressão. Depois que ele injetou o hélio na sala, a porta foi selada corretamente, mas ele não mudou o medidor da câmara do meio para a sala de estar. Isso significava que, para ele, parecia que a câmara ainda estava perdendo pressão. E, pensando que ainda estava perdendo pressão, ele começou a bombear mais hélio puro para o espaço. Mas, em vez de selar a porta, a sala agora estava sendo pressurizada como nunca. Isso durou vários minutos, até que ele finalmente percebesse o erro que havia cometido. E, quando finalmente percebeu, o espaço já havia sido pressurizado para quase o dobro da pressão que deveria estar no momento. Essa compressão rápida, combinada com a alta transferência térmica de gás hélio e a alta umidade na câmara, fez com que a temperatura interna passasse de 32 graus Celsius para 49 graus Celsius, com quase 100% de umidade. Isso seria como estar dentro de um forno. E, como a umidade era tão alta, a capacidade dos homens de suar para se refrescar foi severamente reduzida. Eles tentaram freneticamente abrir a escotilha, mas por causa da pressurização da câmara, foi impossível.
E, por algum outro motivo desconhecido, o supervisor também não conseguiu aliviar a pressão dentro da sala, uma vez que ele percebeu o seu erro. Na tentativa de encontrar algum alívio do calor, os mergulhadores puxaram seus colchões de suas camas e se deitaram contra o alumínio frio da parede. Finalmente, outro mergulhador foi enviado para aliviar manualmente a pressão e abrir a câmara. Mas, quando ele entrou na câmara de transferência e olhou pela escotilha, os homens não responderam. Nas poucas horas que levou para alcançá-los, tragicamente, os homens pereceram de hipotermia ou insolação. Este foi o primeiro caso registrado de morte por mergulho de saturação devido a superaquecimento. Normalmente, os mergulhadores lidam com um frio extremo no fundo do oceano, e muitas vezes correm o risco de ficar hipotérmicos. É por esse motivo que as câmaras são mantidas aquecidas. Assim, entre a câmara hiperaquecida e a série de erros, os homens foram cozidos vivos dentro de seus aposentos. St. Croix é uma pequena ilha que faz parte das Ilhas Virgens Americanas e fica a leste de Porto Rico. Tal como acontece com a maioria das ilhas tropicais, a água é perfeita para suportar todos os tipos de vida marinha e são ricas em recifes de coral, tornando-a ideal para o mergulho. E embora toda a ilha seja cercada por ricos pontos de mergulho, há um ponto em particular que é famoso por causa de sua característica única. Esse local é conhecido como Caney Bay Wall. O que torna o local único é que a apenas algumas centenas de metros da costa, a água vai de 12 metros a 3.962 metros de profundidade, em uma única queda quase vertical. Isso significa que você pode ficar na beira dessa parede e olhar para um abismo sem fundo, onde caberia quase tudo, exceto as montanhas mais altas continentais. Essa é uma das maiores quedas verticais em qualquer lugar do oceano. Em novembro de 1996, 3 mergulhadores comerciais estavam explorando aquela área de St. Croix, realizando pesquisas sobre a vida marinha da Caney Bay Wall. Eles haviam montado algumas armadilhas uma semana antes, e agora iam coletar as amostras e fazer outras medições. Todos os 3 desses indivíduos eram mergulhadores altamente experientes, cada um com centenas de mergulhos em seu currículo. No total, entre os 3, eles somavam mais de 1.000 mergulhos de experiência. Uma vez na profundidade das armadilhas, que era cerca de 67 metros, 2 dos homens, Brett e Rob, começaram a trabalhar coletando as amostras. O terceiro homem, Rod, estava acompanhando a profundidade e o tempo, e notou 2 tubarões nadando ao longo da parede, à distância. Como mergulhadores experientes, os homens não se incomodaram com isso. Avistamentos de tubarões são comuns no mergulho em oceanos. Era um pouco raro ver essas espécies de águas abertas tão perto da Terra, e elas também eram extraordinariamente grandes, com cerca de 4 metros de comprimento. Então, os 3 homens pararam brevemente para tirar algumas fotos antes de continuar com seu trabalho. Depois de passar cerca de 15 minutos trabalhando em profundidade, eles atingiram a metade da carga de seus tanques. Isso significava que agora era hora de voltar à superfície. A ascensão planejada deles teria Rob indo primeiro, então Brett e então Rod viria por último. Quando eles começaram a subir, a leitura de ar de Rob estava um pouco abaixo do esperado, porque ele havia respirado um pouco mais pesado durante o mergulho ao ver os tubarões. Com isso, Brett sinalizou a ele para ir até uma profundidade mais rasa. Então, Brett começou a nadar também, mas notou que Rob estava apontando para onde Rod estava, que ainda estava preso à parede. Brett olhou para baixo e viu que Rod estava coberto por uma nuvem de lodo, cobrindo-o quase que completamente. Brett pensou que Rod poderia ter sofrido uma pane em sua mangueira de ar, fazendo com que o ar vazasse e levantasse o lodo da parede. Isso também significaria que ele poderia estar perdendo ar e precisaria de um pouco de ar extra. Então, Brett nadou de volta para ajudar seu amigo. Somente quando ele entrou na nuvem de lodo que pôde dar uma olhada melhor e ver que não era uma pane na mangueira. Brett o segurou e começou a puxá-lo, e percebeu que Rod tinha uma enorme marca de mordida na sua coxa. Enquanto ele processava o que estava vendo, o tubarão investiu para outro ataque. Os 2 tentaram desesperadamente acertar suas guerras e mantê-lo longe. Enquanto lutavam, um segundo tubarão nadou e agarrou sua panturrilha, fazendo com que o lodo ficasse ainda mais vermelho de sangue. Então, o primeiro tubarão voltou e agarrou sua coxa novamente e começou a puxá-lo violentamente. Embora Brett estivesse puxando com toda a sua força na direção oposta, o tubarão era muito forte e arrastou os 2 para a beira do precipício. Agora, essencialmente em queda livre pela parede, os 2 tentaram desesperadamente lutar contra os tubarões, enquanto também consumiam rapidamente o ar que lhe restava. A certo ponto, Brett verificou seu medidor de profundidade e viu que estava no máximo, a 99 metros. O que significava que eles estavam a alguns metros além do que seu medidor de profundidade poderia ler e ainda descendo. Finalmente, houve uma breve pausa no ataque, e Brett puxou os 2 para uma pequena protuberância na parede. Foi lá que ele finalmente teve a chance de ver melhor a condição de Rod, e ficou horrorizado ao ver que a perna esquerda de Rod estava quase que completamente arrancada.
A maior parte do tecido havia sumido e ele também tinha mordidas sérias no estômago e no peito. Ao ver isso, Brett entrou em modo de pânico, agarrou Rod e começou a nadar para a superfície o mais forte que pôde. Mas, em apenas alguns segundos, os tubarões voltaram e agarraram Rod novamente, puxando os dois de volta para a parede. E como se as coisas não pudessem piorar, Brett, ao tomar fôlego, parecia estar puxando o ar por um canudo. Isso significava que ele tinha apenas algumas respirações restantes antes de ficar completamente sem ar nos seus tanques. Então, outro segundo depois, os tubarões arrancaram Rod de sua mão e Brett assistiu impotente enquanto eles o puxavam para o fundo da água. Não havia mais nada que ele pudesse fazer para ajudar Rod. Então, ele teve que se concentrar em se salvar. Infelizmente, ele ainda estava a cerca de 122 metros de profundidade e quase sem ar. Ele começou a nadar freneticamente em direção à superfície, e a certa altura verificou seu medidor de profundidade e viu que ainda estava travado em 99 metros. Entre a profundidade, o pânico e a narcose de nitrogênio, ele apenas se concentrou em fazer chutes rítmicos em direção à luz acima. Ele nadou, até que a sua visão começou a se fechar como um túnel. Enquanto ele nadava, esse túnel foi ficando cada vez menor, até que ele teve um pensamento final, que foi que ele estava muito perto, e até que desmaiou a cerca de 10 metros da superfície. Milagrosamente, seu dispositivo de flutuação ainda tinha ar suficiente para fazê-lo flutuar até a superfície e tirar sua cabeça da água. Então, a diferença de pressão o forçou a exalar e acelerou sua respiração, e ele acordou ofegante. Ele levou alguns momentos olhando em volta até se orientar e absorver tudo o que havia acontecido. Nesse interim, o terceiro membro da equipe, Rob, já havia saído para buscar ajuda. A única coisa que Rob viu foram os dois amigos abraçados à parede do abismo, cercados de sangue. Então a coisa razoável a fazer era assumir que eles corriam risco e buscar ajuda. Agora, por causa da profundidade do ataque e da rapidez com que ressurgiu, Brett já estava começando a sofrer de doença descompressiva. Ele tinha que alcançar a praia rapidamente, ou corria o risco de desmaiar ou ficar paralisado. Ele conseguiu nadar até a praia, arrancou seu equipamento de mergulho e correu para o casal mais próximo na areia. Ele logo disse a eles quem ele era e que sofria de doença descompressiva. Em seguida, disse a eles qual era o carro dele, onde estavam suas chaves e que havia uma prancheta no painel com instruções de emergência. E, assim que ele terminou de dar-lhes essas instruções, ele desmaiou novamente. E embora esta fosse obviamente uma situação terrível, Brett também teve uma sorte incrível, porque o casal que ele encontrou era um médico e uma enfermeira, que já conheciam a respeito da doença descompressiva. Eles correram rapidamente para o carro, pegaram as instruções e correram para o telefone de um hotel próximo. Eles ligaram para o laboratório marinho em que ele trabalhava, que rapidamente chamou um avião de evacuação médica para buscá-lo, e de lá, ele foi levado de avião de San Croix e levado para Porto Rico, porque não havia câmaras de descompressão na ilha. Então, quase como em um filme, o avião que o resgatava teve problemas e foi preciso pousar em uma rodovia, onde foi coordenado com um helicóptero para levá-lo a distância restante até o hospital. Finalmente, ele passou algumas semanas em um hospital e teve uma recuperação quase completa, com alguns efeitos permanentes da doença descompressiva. Infelizmente, o corpo de Rod nunca foi encontrado. Brett descobriria mais tarde de que havia um navio na área emitindo uma vibração de baixa frequência, que atraiu os tubarões em primeiro lugar, mas na época não era sabido de que isso poderia ocorrer. Olá pessoal, meu nome é Guto e bem-vindo ao canal Interessante e Assustador. Se você gostou desse vídeo, eu realmente agradeceria se você desse um like e se inscrevesse. Isso ajuda com o algoritmo do YouTube. E mais uma vez, muito obrigado por assistir. Esse é o Poço de Jacó, localizado nos Estados Unidos. Olhando na superfície, é apenas uma abertura azul escura, ao lado do leito de um rio, onde os turistas se aglomeram durante as férias para nadar e pular nas águas cristalinas e aparentemente inofensivas. Mas, na realidade, esta não é apenas uma piscina natural. Esta é a abertura de uma gigantesca caverna subaquática. O Poço de Jacó é considerado não apenas uma das mais perigosas do Texas, mas uma das mais perigosas da Terra. Nesse vídeo, veremos alguns incidentes horríveis que aconteceram aqui. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. A história do Poço de Jacó começa por meados da década de 1850, quando um colono recém-chegado à área caminhava ao longo do riacho, aproximadamente a meio caminho entre as cidades de San Antônio e Austin. O homem estava procurando um bom local para construir um moinho movido a água. Então, ele estava apenas caminhando ao longo da margem e examinando o rio e o fundo, inspecionando a região. Enquanto caminhava, ele pôde notar uma área que era significativamente mais acidentada do que o resto do riacho que ele já havia observado. Então, decidiu se aproximar. Chegando mais perto, ele notou que, basicamente, a água se remexia feito um caldeirão borbulhante.
E, ao invés do fluxo normal das águas sob as pedras, criando correndeiras, esse ponto do rio jorrava com muito mais força, parecendo estar vindo direto do fundo e erguendo um fluxo como um geyser, atingindo a altura de cerca de 2 metros no ar. O homem não sabia disso na época, mas ele acabara de descobrir a saída de algo conhecido hoje como fonte cástica, e essa fonte mais tarde foi chamada de Poço de Jacó. Nessa área do Texas, existe um grande aquífero subterrâneo, conhecido como Aquífero da Trindade, que abastecia o Poço de Jacó com até 640 litros de água por segundo. Esse fluxo também estava se movendo tão rapidamente no momento da descoberta que criou uma espécie de cachoeira invertida na superfície, que disparou vários metros no ar. Após sua descoberta, foi construído na zona um moinho para aproveitar o canal natural de água que funcionou durante várias décadas, assim como a cascata, até cerca de meados do século XX, quando outras construções na região começaram a explorar o Aquífero Trindade e, com o tempo, isso reduziu o escoamento do Poço de Jacó de jatos de 2 metros de altura para apenas uma pequena ondulação, quase imperceptível na superfície do rio. Obviamente, é uma pena que esse recurso natural tenha sido danificado, mas isso também teve o efeito não intencional de revelar a caverna no solo onde a água fluiu. No rio cristalino, se você chegar à beira de onde está localizado o Poço de Jacó, a margem cai abruptamente na água e desce até uma rocha plana e amarela que forma o fundo da maior parte do rio. Ele é brilhante e claramente muito raso, mas de onde os jatos se originam, o leito do rio cai abruptamente e verticalmente em um abismo azul profundo que se destaca em comparação com a água ao seu redor. Isso não é diferente de um buraco azul que você vê no oceano, sendo apenas em uma escala um pouco menor e de água doce. O poço é, basicamente, um buraco no leito do rio, tendo cerca de 4 metros de diâmetro. Se você ficasse na beira do poço, estaria com a água na altura dos tornozelos, dependendo das condições do rio no momento. Mas o fundo da abertura vertical quase não é visível abaixo. Assim como nos buracos azuis que existem nos oceanos, este também foi lentamente esculpido em rocha calcária, erudida pelo fluxo da água e criou uma grande caverna subaquática. A seção visível no leito do rio é apenas uma pequena fração de seu tamanho real. A princípio, essa caverna não era realmente conhecida, porque o fluxo da água tornava muito difícil nadar e explorar. Porém, à medida que a corrente desacelerou, mergulhadores e mergulhadoras finalmente conseguiram entrar na água e começaram a explorar a caverna azul de água doce. Na maioria das vezes, turistas e pessoas da área vêm para nadar no rio e até mesmo pular na água diretamente dos penhascos ao lado. Mas, como sempre, algumas pessoas simplesmente não conseguem evitar e precisam ver o que há lá embaixo. Ao longo dos anos, com o resultado de alguns desses mergulhos tendo terminado de maneira trágica, o Poço de Jacó desenvolveu uma reputação não apenas de um dos locais de mergulho mais mortais do Texas, mas de todo o mundo. No início de setembro de 1979, um grupo de amigos planejou acampar uma noite e completar o passeio com um mergulho noturno no poço. Como o objetivo era explorar a caverna em si, não importava se estava claro ou escuro do lado de fora, e pelo menos mergulhando de madrugada, eles estariam livres de outros mergulhadores e turistas para perturbá-los. Assim, por volta de meia-noite do dia 9, o grupo entrou na água e iniciou a descida até o fundo da primeira câmara, a cerca de 7,5 metros de profundidade. O grupo que mergulhou contava apenas com 3 amigos, Kent, Mark e Joey, que eram mergulhadores experientes e já haviam mergulhado no Poço de Jacó antes, porém, sem usar tanques de oxigênio extras, não puderam avançar muito com segurança. Por algum tempo, Kent refletiu sobre a verdadeira profundidade da caverna. Veja bem, o Poço de Jacó é, na verdade, composto por uma série de antessalas, ou câmaras descendentes, que ficam progressivamente menores quanto mais fundo você for. No final da primeira câmara, a quase 8 metros de profundidade, há um pequeno corredor a oeste que se conecta com uma segunda câmara maior. Este corredor desce verticalmente a uma profundidade de 17 metros, e no fundo há uma terceira câmara horizontal. Esta terceira sala desce diagonalmente mais uma vez por cerca de 23 metros, e é aí que as coisas ficam desafiadoras. Tudo que separa a terceira e a quarta câmara é uma pequena abertura estreita pela qual, para passar, você precisa remover seus tanques de oxigênio dos suportes primeiro. Na época, Kent tinha ouvido relatos conflitantes de seus amigos mergulhadores a respeito do que havia além dessa pequena abertura. Algumas pessoas disseram que havia apenas um beco sem saída. Outras disseram que se abria para uma outra grande câmara. Kent também sabia que pelo menos 4 mergulhadores não haviam retornado depois de tentar explorar esta seção. Mas Kent não era uma pessoa qualquer. Sendo um mergulhador experiente e confiante, e tendo à sua frente a promessa de uma câmara potencialmente grande e inexplorada, era algo atraente demais para simplesmente ignorar. Então, Kent e Mark desceram para a terceira câmara e não muito atrás deles estava Joe. Eventualmente, Joey pôde ver que na frente dele, Kent e Mark estavam inspecionando a pequena abertura para a quarta câmara, e sem hesitação, e para o horror de Joey, eles começaram a retirar seus tanques de oxigênio e adentrar em direção à estreita abertura. Ainda mais louco, eles não tinham levado luzes de backup ou linhas de segurança, e nem estava claro qual seria o plano deles dois, já que ninguém havia discutido isso até então. Não se sabe se esse era o plano de Kent o tempo todo, ou se ele tomou a decisão impulsivamente, depois de ver a passagem à sua frente. De qualquer maneira, quando Joey se aproximou, tudo que pôde ver foram as luzes de Mark e Kent desaparecendo na escuridão. Joey, rapidamente, balançou a lanterna de mão para frente e para trás, na tentativa de sinalizá-los,
Mas Mark e Kent nem sequer ergueram os olhos antes de sumir de vez de vista. Parado ali, atordoado, e sem saber o que fazer para ajudar os seus amigos, Joey ainda lembrou que os dois usavam tanques de aço, que tinham menos capacidade de ar do que o tanque de alumínio que ele próprio usava. Eles também estavam mergulhando mais profundo da caverna, o que significava que a taxa de consumo de ar seria ainda mais rápida. Logo, Joey verificou seus medidores e percebeu que se esperasse ali e ficasse com pouco ar, a situação dele seria muito pior estando sozinho. Em um último esforço, Joey bateu em seus tanques com as costas da sua faca de mergulho, na esperança de tentar sinalizá-los. Ele esperou os amigos o máximo que pôde. Então, antes que estivesse com muito pouco ar, Joey pegou sua lanterna e a lançou na estreita abertura da quarta câmara, esperando que isso os ajudasse a encontrar o caminho de saída. Com isso, ele se virou e retornou à superfície, sem saber se seus amigos ainda estavam vivos ou não. Infelizmente, isso logo ficou claro para ele. Enquanto se sentava na beira da água tirando o equipamento, de repente a água ficou com um tom profundo e escuro e com manchas marrons. Ele sabia que isso provavelmente significava que seus amigos estavam em pânico e levantando grande quantidade de lodo no fundo. Ou talvez tivesse ocorrido algum desmoronamento ou deslizamento de cascalho das paredes da caverna. De qualquer maneira, Joey teve certeza de que Kent e Mark não voltariam. Várias horas depois, os socorristas estavam no local e se preparando para realizar a recuperação dos corpos. Durante esse tempo, os membros restantes do grupo que foram acampar já estavam entrando e saindo da água, procurando desesperadamente pelos dois amigos. Então, eles estavam todos exaustos em estado de choque e ainda não haviam visto nenhum sinal de Kent ou Mark. Quando a equipe de buscas estava na beira da água, eles pensaram bem se entrariam imediatamente ou se esperariam até amanhecer, devido ao risco de causar mais fatalidades, já que, pelo que Joe e os outros disseram, não parecia que seria fácil de realizar o resgate, já que estaria mais escuro na caverna do que o habitual, devido ao deslizamento. Mas o líder de equipe encarregado do resgate, Dom, ainda não tinha certeza das condições, então ele decidiu enviar 2 mergulhadores para avaliar a primeira câmara e ver se eles conseguiam localizar as vítimas. Os 2 mergulhadores então entram na água e iniciam as tentativas de resgate e a avaliação de riscos, sem terem encontrado maiores problemas. Mas com a visibilidade da água sendo de apenas 1 metro à sua frente, ambos decidem adentrar pela segunda câmara, atingindo a terceira câmara em seguida. O que eles descobriram foi que não apenas não conseguiriam encontrá-los, mas que a abertura para a quarta câmara estava quase que completamente fechada por cascalho e areia. Após 2 horas, os resgatistas finalmente voltam à superfície e contam a Dom como as coisas estavam ruins lá embaixo. Dom então decide aguardar até o dia seguinte, esperando poder contar com uma equipe maior e com melhores equipamentos. Por volta das 10 horas da manhã do dia seguinte, eles estavam no local com uma equipe completa, e rapidamente os mergulhadores estavam na água, carregando espátulas, tentando limpar um pouco do cascalho e alargar a abertura para a quarta câmara. Infelizmente, isso parecia ter o efeito oposto. A cada empurrão da equipe, mais cascalho parecia deslizar e tomar o lugar de qualquer outro punhado que tenha sido retirado. Depois de várias horas de pouco progresso, Dom decidiu descer para ver se tinha alguma ideia melhor, olhando diretamente para o problema. Durante a descida, ele deixou cair um tanque sobressalente no fundo da primeira câmara. Em seguida, soltou outro tanque a 23 metros na parte inferior da terceira câmara, e ao mesmo tempo em que percorria uma linha de segurança por todo o caminho. Enquanto nadava horizontalmente pela terceira câmara, Dom e outro mergulhador que o acompanhava examinaram o teto para ver se encontravam os corpos flutuando acima. Porém, não havia sinal deles. Finalmente, eles chegaram à entrada da quarta câmara, que de fato estava coberta por uma imensa pilha de cascalho. Dom então verificou seu medidor de pressão nos tanques e viu que tinha cerca de 10 minutos de ar sobrando. Decidiu então tentar dar uma olhada por uma fresta no topo da pilha de cascalho que encobria a entrada da quarta câmara e ver se descobriria alguma coisa. Então ele agarrou a sua corda de segurança enquanto enfiava a cabeça e os ombros pela fenda. Infelizmente, ele não conseguiu ver nada além de alguns pedaços de cascalho levantados pela corrente da água. E, assim que percebeu o que estava acontecendo, ele sentiu pânico por uma fração de segundo, ao ver que a corrente o empurrava contra uma grande massa instável de cascalho na parede que poderia se desprender ao menor impacto. Assim que este pensamento passou por sua cabeça, seu braço direito e seu ombro ficaram presos e em apenas 1 segundo, toda a área estava completamente assoreada e com 0 de visibilidade. Seus braços agora estavam tão bem presos que ele não conseguia nem mesmo agarrar a corda de segurança. Ele também não conseguiu sinalizar para o mergulhador que estava com ele, e nem um terceiro mergulhador conseguiu ver todo aquele lodo se movendo no fundo. Dom, sendo o especialista que era, conseguiu manter a calma, mas também conseguiu perceber que sua respiração aumentava a cada instante, à medida que despendia mais e mais energia, tentando liberar o corpo do cascalho. Então ele de repente tentou respirar fundo, mas nenhum ar saiu de seu regulador. Ele tentou respirar novamente e nada. Então, ciente do que aquele seria o seu fim, Dom assiste um filme de sua vida, enquanto a água começa a entrar em sua boca. A percepção repentina do que estava acontecendo fez com que seu cérebro disparasse um espasmo involuntário, que foi tão violento que acabou libertando seus braços, e uma fração de segundos depois, por um milagre, ele se deparou com uma mão segurando um regulador de ar, que imediatamente foi enfiado em sua boca por outro mergulhador.
Dom, já sem fôlego, respirou o ar tão violentamente que, ao fazê-lo, engoliu cerca de metade do ar que respirou com fôlego. Este foi outro grande erro, pois essa respiração foi tomada sob enorme pressão de quase 30 metros abaixo d'água. Então, quando os três subiram à superfície, o ar em seu estômago se expandiu, chegando ao ponto de seu estômago inflar até atingir o tamanho de uma bola de basquete. Ele tentou arrotar para tirar o ar, mas nada saiu. Então, quando eles finalmente emergiram do poço, Dom gritou desesperadamente de dor, sendo levado às pressas para o hospital, onde uma sala de cirurgia o esperava. Mas, em apenas alguns minutos de viagem a caminho do hospital, o ar se expandiu tanto que conseguiu romper seu estômago. Levaria várias semanas no hospital antes que Dom finalmente conseguisse se recuperar, mas felizmente ele conseguiu se recuperar totalmente. Nesse interim, enquanto Dom estava no hospital, outro mergulhador local assumiu o resgate, também conhecido por ter atuado em outros resgates e por meio que já ter sido um dos donos do Poço de Jacó durante algum tempo, tendo um grande conhecimento do local. A primeira coisa que fez foi descer até o último lugar onde Dom estivera para avaliar melhor a situação. Ele acabaria encontrando a lanterna de Dom na área em que Dom havia ficado preso e percebeu que a única maneira de chegar à quarta câmara seria removendo todo o cascalho. 2 dias depois, muitos equipamentos foram trazidos, incluindo uma câmara de recompressão a vácuo e uma série de cordas. Logo mais, uma grande mangueira foi lançada até a pilha de cascalho e o processo de remoção começou. A mangueira cuidava dos detritos menores, enquanto os mergulhadores colocavam as pedras maiores em sacos e as puxavam com uma corda até a superfície. Como antes, esta não foi uma tarefa fácil. Muitos dos cascalhos foram colocados manualmente à medida que eram retirados. O que era considerado trabalho de um dia, rapidamente se transformou em uma operação de uma semana inteira, e no final de semana as tensões começaram a aumentar ainda mais entre as autoridades municipais e a empresa de mergulho sobre os custos desta operação. Apenas naquela semana, a situação ficou tão ruim que as operações de resgate acabariam sendo interrompidas. Um mergulhador com uma câmera de vídeo foi então enviado para filmar o processo que havia sido feito e se a quarta câmara estava acessível. Na volta, quando o vídeo foi visto pela equipe de resgate no solo, inicialmente parecia que todos os esforços tinham sido em vão e eles não haviam removido nada, mas então foi possível notar uma concentração de peixes em um ponto específico. Depois de assistir várias vezes a fita, eles conseguiram distinguir uma válvula de tanque e um regulador de ar que pensaram pertencer a Kent ou Mark, mas, apesar de localizá-los, as questões entre a empresa de mergulho e a cidade eram inconciliáveis. 12 dias após o fatídico mergulho, as buscas foram encerradas. Vários meses depois, John estava recuperado e ansioso para voltar ao Poço de Jacó, mas não para a recreação. Ele queria ter certeza que ninguém mais acabaria como Kent ou Mark. Primeiro, ele colocou sacos de concreto na caverna. Depois de várias horas, conseguiu construir uma parede sobre a entrada da quarta câmara. A parede continha uma estrutura de metal passando por ela que permitia que a água continuasse a fluir, mas também acabaria selando os corpos lá dentro. Incrivelmente, isso não foi um impedimento para outros mergulhadores. Apenas alguns meses depois, o portão foi retirado e uma nota foi colocada em seu lugar, que dizia: "Você não pode nos impedir de entrar." Então, como é de se imaginar, os mergulhadores continuariam a explorar o Poço de Jacó e continuariam a pressionar os seus próprios limites à procura de seus sonhos mais profundos. 4 anos após a morte de Kent e Mark, e 3 anos após a instalação do portão, 2 membros de uma aula de mergulho avançado realizada pela Universidade Estadual do Texas estavam à beira da água vestindo suas roupas de mergulho. Esses 2 caras, chamados Richard e Clark, estavam a caminho de se tornar instrutores certificados e queriam completar um mergulho que fosse mais desafiador do que as condições de águas abertas. Como outros antes deles, eles abriram um caminho através das 2 primeiras câmaras e depois pela terceira, alcançando a passagem estreita, onde antes o portão havia sido instalado. Ainda não está claro se os mergulhadores removeram o cascalho ou se a água que flui pela caverna conseguiu limpá-la naturalmente, mas de qualquer forma, quando Richard e Clark estavam mergulhando naquele dia, a fenda era larga o suficiente para que eles entrassem. Então, ambos tiraram seus tanques de ar e começaram a deslizar para trás, através da fenda estreita. Richard passou primeiro, e então Clark estava passando depois e seus tanques ficaram presos em algumas pedras. Ele girou, puxou, mas eventualmente teve que deixá-los para ir se juntar a Richard do outro lado, que passou sem seu tanque. Richard imediatamente entregou a ele seu regulador, então os dois começaram a respirar o mesmo tanque. Infelizmente, isso basicamente significava que seria o final oficial do mergulho, já que seria impossível eles chegarem muito mais longe, tendo que dividir o tanque de oxigênio, sendo muito mais seguro que eles retornassem em outro momento, quando ambos tivessem um tanque cheios. Então, os dois decidem voltar pela abertura e começam a nadar horizontalmente pela terceira câmara, passando o regulador de ar para frente e para trás enquanto nadavam. Então, eles entraram na segunda câmara e, aqui, eles cometeram um grande erro. Outra coisa sobre o Poço de Jacó que o torna tão perigoso é que, como outras cavernas de calcário, existem túneis e passagens que serpenteiam pelas câmaras principais, e é por isso que é crucial usar uma linha de segurança para garantir que você ache o caminho de volta. Em particular, na segunda câmara, conforme você sobe em direção à saída, há 2 passagens muito semelhantes. Uma delas leva você diretamente para a primeira câmara e depois para fora, e a outra é conhecida como chaminé falsa. Ela sobe quase exatamente como a segunda câmara, mas, em vez de sair, você atinge um teto da caverna. Então, quando Richard e Clark nadavam rapidamente para a superfície compartilhando o tanque de ar, eles acidentalmente nadaram através desta falsa chaminé. Logo, eles estavam se chocando contra o teto da passagem, imaginando onde seria a saída. Enquanto
Enquanto eles procuravam uma saída sem perceber o que haviam feito, e assim como Dom, alguns anos antes, de repente, puxar o ar pelo regulador parecia ser como puxar o ar por um canudinho. Horrivelmente, seu único tanque de ar havia acabado, e ainda a vários metros da superfície. Então, sem pensar, Mark apenas começou a nadar na direção de onde eles vieram, na curva entre a segunda câmara para a primeira câmara, até que sua cabeça encontrou a superfície enquanto ele ofegava em busca de ar. Logo, ele olhou à sua volta, se virou e percebeu que Richard não estava com ele. Ele se sentou na beira, olhando desesperadamente para a água, mas, em alguns minutos, já sabia que era tarde demais. O corpo de Richard foi posteriormente recuperado de dentro da falsa chaminé por Dom. Dom, posteriormente, diria que esse resgate foi particularmente emocionante para ele, já que ambos eram alunos da aula de mergulho avançado que ele dava. Nas aulas, ele sempre enfatizou que o mergulho em cavernas e o mergulho em águas abertas são completamente diferentes, e esse foi o exemplo perfeito de por que isso acontecia. Mas, novamente, apesar das inúmeras tragédias que aconteceram no poço, os mergulhadores continuaram a mergulhar mais e mais fundo, e a ultrapassar os limites do que era possível, e alguns poucos indivíduos realmente conseguiram ir além da lendária quarta câmara. Na noite de 26 de fevereiro de 1984, dois instrutores de mergulho, John e Dane, e um espeleólogo experiente chamado Wayne, entraram nas águas frias do Poço de Jacó. Eram indivíduos experientes e treinados, e trouxeram todo o equipamento para fazer uma tentativa segura e inovadora. Eles passaram pela primeira câmara e seguiram a linha guia a partir daí até o início da terceira câmara. Eles começaram uma nova linha depois disso, que passou horizontalmente pela terceira câmara e a meio caminho da quarta. Uma vez lá dentro, Wayne e John removeram seus tanques e verificaram a pressão do ar. Então, Wayne começou a entrar na abertura estreita do que veio a ser conhecido como a quinta câmara. Essa quinta câmara é ainda menor do que a quarta, e se parece mais com um túnel do que uma câmara, tendo apenas 1,5 metro de largura e meio metro de altura, e requer que você empurre seus tanques à sua frente enquanto se move por ela. Ao fazer isso, Wayne desenrolou uma nova linha guia à medida que avançava, sendo seguido por John, que tirava fotos ao longo do caminho. Ao mesmo tempo, Dane entrou na quarta câmara atrás deles, para manter as linhas como eles haviam planejado antes de entrar na caverna. Ele também planejou nadar e explorar a quarta câmara, e procurar um conjunto de tanques deixados por dois mergulhadores que se afogaram em 1979. Eventualmente, John e Wayne conseguiram passar pela quinta câmara, alcançando ainda uma sexta câmara e ficando fora da vista de Dane. O máximo que é possível dizer, ou que pelo menos está disponível online, é que esta sexta câmara nunca foi desenhada em um mapa, então não está claro como ela se parece e nem mesmo quão grande ela é. Em qualquer caso, uma vez que eles estavam fora de vista, Dane começou a trabalhar, examinando a quarta câmara, e descobriu que era mais como uma pequena sala de cerca de 2,40 metros por 3 metros de altura. Incrivelmente, ele conseguiu encontrar os tanques de oxigênio, que rapidamente prendeu a uma linha, e então também se moveu em direção à quinta câmara para seguir caminho com os outros dois. Ele empurrou seus tanques e se espremeu na passagem estreita, mas agora, com os tanques presos à linha, ele percebeu quão pequena era a passagem. Era tão estreita que ele tinha que ficar de barriga para baixo, e apesar de seus melhores esforços, todo o movimento dele e dos tanques estavam piorando a visibilidade. Então, enquanto ele continuava, as linhas começaram a se emaranhar, e Dane começou a ficar um pouco mais ansioso com a situação que estava. Ele respirou fundo, agarrou a linha e desembaranhou. Então, voltou para a quarta câmara para esperar os outros dois homens. Na sexta câmara, Wayne estava estendendo uma fita de 30 metros para medir as dimensões do que estava se tornando uma grande sala. Dane ainda estava esperando e tirando fotos, mas logo a visibilidade começou a ficar ruim naquela câmara também. Apesar de não ser capaz de ver, John percebeu que a sexta câmara era muito maior do que ele podia imaginar. Ele podia ficar de pé facilmente e não conseguia ver até onde se estendia a distância. O fundo também era lamacento e rochoso, como o resto da caverna, tornando o risco de assoreamento muito maior. Finalmente, Wayne voltou à vista, segurando a fita de pesquisa e sinalizando para ele que era hora de voltar. Então, John se virou e seguiu a linha de segurança de volta para a quinta câmara, e no meio do caminho, chegou a um conjunto de tanques que estavam presos na abertura. Ao sair, Dane decidiu simplesmente deixar os tanques, porque eles ficavam se prendendo na linha e se prendendo nas pedras. Então, entre John empurrando de um lado e Dane puxando do outro, eles conseguiram desalojar os tanques e continuar. Primeiro, através da fenda entre a terceira e a quarta câmara. Então, de volta ao início da terceira câmara, John se encontrou com Dane, onde a visibilidade era um pouco melhor. De repente, eles perceberam que Wayne não estava em lugar nenhum. A princípio, John presumiu que talvez estivesse trabalhando com uma fita de pesquisa, ou colocando seus tanques de volta para depois passar pela quinta câmara. Ele não havia sinalizado nenhum perigo, e até alguns segundos ele parecia estar bem atrás deles. Então, os dois continuaram pensando que Wayne iria se juntar a eles logo depois, e enquanto isso, eles poderiam começar suas paradas de descompressão. Na metade da descompressão, ainda não havia sinal de Wayne, e os dois começaram a ficar muito preocupados. Nesse ponto, eles tinham basicamente ar suficiente para descomprimir em uma única saída da água, então não era possível retornar para procurar pelo Wayne. Enquanto eles esperavam, eles apenas olharam para os túneis escuros, esperando ver a luz de Wayne à distância, mas tragicamente, ela nunca apareceu. Os dois homens eventualmente emergiram, sem nenhuma ideia do que aconteceu. O corpo de Wayne foi descoberto no dia seguinte, na entrada da quinta câmara. Sua máscara estava no lugar, seu tanque de oxigênio estava ao seu lado, e seu corpo jazia diretamente no topo da linha de segurança. Ainda hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu em seus momentos finais.
As cavernas geralmente são formadas à medida que a água esculpe seu caminho através do calcário por um longo período de tempo. Esse desgaste natural também ocorre quando a neve está derretendo após o inverno e até mesmo nos maiores pedaços de gelo flutuantes da Terra. Porém, apesar de suas semelhanças, as cavernas de gelo e as cavernas de calcário possuem algumas características distintas e desafiadoras. A mundialmente famosa mergulhadora de cavernas, Jill Harnett, estava mergulhando em uma caverna no maior iceberg da Terra, na Antártica, quando algo deu terrivelmente errado. Essa é a história dela. Nascida em 1965 em Toronto, Canadá, desde sua infância, Jill Harnett já demonstrava um desejo inato de explorar o mundo e possuía uma perfeita tempestade de inspirações. Por ter crescido nos anos 60, ela foi uma das milhões de espectadoras que acompanharam ao vivo as incríveis missões Apollo, que acabariam entrando para a história ao levarem seres humanos até a Lua. Isso a inspiraria a querer se tornar uma astronauta, mas, ainda na infância, foi sua mãe que lhe deu a notícia de que não havia programa espacial canadense, pelo menos não na época. Felizmente, esta não era sua única fonte de inspiração, e Jill passava toda a semana esperando ansiosamente pela exibição do programa semanal Aventuras Submarinas, Undersea Adventures, de Jacques Cousteau. Sua inclinação natural para explorar só seria fortalecida ao longo da escola, devido à influência de alguns professores. Durante a adolescência, ela se juntaria às Guias Femininas do Canadá, onde havia muitas mentoras talentosas que mostraram a ela que não era problema as meninas serem aventureiras e não seguirem os estereótipos de gênero tradicionais. Mais tarde, ela se formou em design de comunicação visual pela Universidade de York e abriu sua própria empresa de design gráfico e publicidade. Então, era apenas à noite e nos fins de semana que ela dava aulas de mergulho, nas quais se tornou muito proficiente. Mas, apesar do sucesso de sua empresa, o que ela realmente queria era passar mais tempo na água. Portanto, em 1991, ela vendeu seu negócio e mudou-se para as Ilhas Caimã, onde trabalhou em uma pequena pousada para mergulhadores, cuidando do marketing, da instrução de mergulho e ajudando nas operações do dia a dia. Ela aproveitou esse tempo treinando fotografia, tornando-se realmente boa em fazer registros tanto dentro como fora da água. Alguns anos depois, ela se mudou novamente, desta vez para a Flórida, para se concentrar no mergulho em cavernas. Ao longo desse tempo também, ela enfrentou vários desafios como mulher em um esporte muito dominado por homens. Este é o caso não só do mergulho, mas principalmente do mergulho em cavernas e da cinematografia subaquática. Frequentemente, ela era a única mulher no barco de expedição ou na aula de treinamento, e por vezes era preterida em oportunidades, a menos que fosse muito assertiva sobre seu desejo por uma função específica. Na verdade, a certa altura da carreira, ela esperava se tornar uma mergulhadora comercial, mas foi informada sem rodeios de que não havia espaço para mulheres na atividade de mergulho comercial. Isso deveria ter sido desencorajador, mas ao invés de desanimar, Jill ignorou o aviso de seu colega, estudou e trabalhou duro, até que tornou-se inegavelmente melhor que a maioria, e forçou seu caminho para a área de mergulho comercial, rompendo todos os desafios. Na Flórida, Jill começou a trabalhar com o cineasta Wes Scarlett, que se tornou seu mentor e a contratou para escrever e produzir vários filmes independentes. Durante esse tempo também, os dois trabalharam com a National Geographic, e no final dos anos 90, os dois falaram sobre o desejo de ir para a Antártida. Eles sabiam que a National Geographic também estava interessada em fazer uma reportagem lá, mas precisavam encontrar um tópico atraente. No ano de 2000, foi por acaso que, enquanto eles discutiam ideias para um documentário, um enorme iceberg se soltou da plataforma de gelo Royce. E este não era apenas um pedaço de gelo qualquer, era o maior iceberg já registrado na história, chamado de iceberg B15, com uma área de mais de 11 mil km². Não pode ser exagerado quão significativo era seu tamanho. Como acontece com a maioria das geleiras, elas fluem lentamente morro abaixo, sob o peso de sua própria massa. E na Antártida e em outras regiões, onde essas geleiras se formam na costa, o gelo desce e entra no mar. Uma vez que essas massas tenham falhas o suficiente, o ponto de conexão pode rachar e, eventualmente, quebrar, criando um iceberg. Também não pode ser exagerado o tamanho dessas plataformas de gelo. Eles podem variar de apenas 90 metros de espessura até 914 metros de espessura. A plataforma de gelo Royce também tem uma área de 500 mil km², que é aproximadamente do mesmo tamanho da França. E o iceberg B15 que se desprendeu tinha 1.200 km², que é o mesmo tamanho de Luxemburgo, ou 10 vezes o tamanho da cidade de Nova York. Quando se soltou, tornou-se o maior objeto em movimento do planeta. Incrivelmente, isso não foi totalmente inesperado. Os cientistas estavam monitorando as rachaduras que se formavam na plataforma de gelo e perceberam que era apenas uma questão de tempo até que ela se rompesse totalmente. Quando isso aconteceu, Jill levantou a hipótese de que, assim como o calcário macio, a água corrente estaria esculpindo fendas, túneis e cavernas no gelo. E, embora ela não tivesse certeza absoluta de que esse era o caso, ela e Wes apresentaram a ideia à National Geographic, que concordou com a ideia. Então, eles conseguiram o financiamento de que precisavam para montar uma expedição. Então, em 2001, eles deixaram a Nova Zelândia e navegaram por 12 dias a horrendos 60 pés pelos mares para alcançar a seção do iceberg que pretendiam explorar. Quando chegaram à sua borda, Jill ficou surpresa ao ver o que parecia uma montanha flutuando no oceano, já que, em alguns lugares, contava com penhascos de centenas de metros de gelo intocados acima da água.
Assim que escolheram o que achavam ser um local adequado, eles embarcaram em um pequeno barco e se lançaram do navio principal para melhor manobrabilidade. Eventualmente, eles pararam em uma pequena baía que os levaria ao oceano congelado, enquanto a ansiedade de Jill aumentava. Não só por ela, mas por sua amiga Wes e seu marido Paul, que acompanhariam ela durante esta arriscada operação, embora ambos também fossem grandes mergulhadores. Sua parceira de mergulho de longa data, Wes Skiles, fundou a produtora de filmes Cast Productions em 1985 para expandir sua carreira no cinema subaquático, e sempre defendeu que os mergulhadores de caverna usassem suas habilidades para ajudar em projetos de mergulho científico. Ao longo de sua carreira, trabalhou em mais de 100 filmes onde filmou, dirigiu e produziu, tornando-se uma especialista embaixo d'água. Enquanto isso, seu marido, Paul, foi pioneiro na educação de mergulhadores e ocupou vários cargos em diversas associações de mergulho de prestígio. Ele também era um instrutor mestre e manteve recordes de profundidade em cavernas durante vários anos. Entretanto, apesar de suas credenciais, eles não possuíam experiência em mergulho no gelo, ao contrário de Jill, e este seria o mergulho mais frio que qualquer um deles já havia feito. Essa inexperiência se tornaria um problema desde o primeiro mergulho. Assim que pulou para fora do barco e entrou na água, o traje de Wes se encheu de água. Apesar disso, ele tentou resistir por alguns minutos para testar sua nova câmera. Mas, em uma água tão fria, que está apenas a frações de grau acima do zero, você quase imediatamente perde a função motora e rapidamente perde a capacidade de raciocínio. Após aquele minuto de filmagem, vestindo o que era essencialmente um saco de água gelada, Jill, Paul e outros membros da equipe ajudaram a puxar Wes para dentro do barco novamente. Então, eles tiveram que levá-lo às pressas de volta ao navio principal e vesti-lo em uma manta aquecida imediatamente para aquecê-lo. Este foi apenas o primeiro minuto do primeiro mergulho. Após isso, a equipe de médicos proíbe que Wes retorne à água neste dia. Além disso, embora todos fossem mergulhadores altamente experientes em cavernas de calcário, a caverna de gelo que pretendiam mergulhar, se existisse, era um território completamente desconhecido. Por exemplo, em vez de amarrar as linhas de segurança na rocha, eles precisariam usar parafusos de titânio ancorados no gelo para fixar as cordas. Após o mergulho de teste, Jill e Paul decidiram voltar para a água para ver se a previsão de Jill estava correta. Eles mergulharam na água mais uma vez, com uma mistura de nervosismo e excitação, e instantaneamente tiveram uma sensação de hipotermia por causa de quão frio a água estava. Embora estivessem usando roupas de mergulho e quase totalmente cobertos da cabeça aos pés, eles optaram por uma máscara facial um pouco menos restritiva para poder enxergar melhor. Eles seguiram pela superfície do iceberg, atravessando por pedaços de gelo pela mistura de sal e água doce, até que eles encontram uma grande fenda e decidem seguir através dela enquanto a luz do dia desaparecia lentamente atrás deles. Essa fenda acabaria por levá-los até cerca de 40 metros no fundo do oceano. Eles exploraram a fenda por um tempo, e então, assim como Jill teorizou, eles viram que havia uma passagem. Essa passagem era uma caverna diretamente abaixo do enorme iceberg. Eles nadaram lentamente na caverna gelada e ficaram surpresos ao ver que o fundo do mar fervilhava de vida. Acima deles estava o azul profundo e o gelo branco do iceberg, e forrando o chão haviam organismos filtradores vermelhos, amarelos e laranjas, que Jill descreveu como parecendo um tapete felpudo. Conforme eles se moviam mais fundo na caverna, de repente, todos esses isópodes parecidos com lagostas começaram a chover sobre eles, das rachaduras acima. Do tamanho da palma da mão, eles pousaram sobre os dois mergulhadores e seus equipamentos de câmera. Depois de se livrar deles, depois daquela experiência desconfortável, a dupla se aprofundou na caverna azul escura. O gelo ao redor e acima deles rangia constantemente, fazendo sons de cliques e estalos contra o fundo do mar. E agora, mais do que nunca, eles estavam cientes do fato de que, ao contrário de uma caverna de calcário, o gelo não estava apenas se movendo, mas também derretia rapidamente. A certa altura, houve uma vibração profunda que percorreu todo o corpo de Jill. Ela olhou para Paul, que claramente sentiu isso também, e, embora fosse perturbador, olhando em volta, parecia que tudo estava bem, então eles decidiram continuar explorando. Só mais tarde, no caminho de volta, eles perceberam que não estava tudo bem. Havia enormes pedaços de gelo bloqueando a passagem para fora da caverna. A porta havia sumido. O barulho que ouviram antes era, na verdade, o som de gelo se partindo e bloqueando a saída. Sem nenhuma outra opção, eles subiram sobre os pedaços de gelo e, felizmente, conseguiram abrir caminho de volta para a fenda. A cerca de 6 metros de profundidade, eles tiveram que parar para descomprimir, e Jill pôde ver através da água Wes e um dos tripulantes comemorando. Jill e Paul descobririam mais tarde que os dois haviam visto os pedaços gigantes de iceberg se quebrando e caindo bem no caminho da porta. A onda que causou foi tão grande que quase virou o barco, e eles não tinham ideia se Jill e Paul conseguiriam ou não sair de lá novamente. Eles também não tinham como montar um resgate, então apenas aguardaram ansiosamente o retorno dos mergulhadores pela água. No dia seguinte, Jill, sendo a profissional consumada que era, estava otimista em voltar à água e continuar a missão. Embora houvesse alguns desafios, ela imaginou que, pelo menos agora, eles sabiam mais sobre o gelo do que no dia anterior, dando-lhes melhores chances de fazer boas filmagens. Ainda era um território arriscado e desconhecido, mas, pelo menos, não era mais o primeiro mergulho deles. Ela e Paul caíram na água mais uma vez e rapidamente se dirigiram para a entrada da caverna. A abertura parecia relativamente estável, então eles entraram e começaram a tirar fotos da caverna e da vida marinha.
Nesta segunda viagem, Jill notou que havia uma pequena corrente se movendo pela caverna que ela não havia notado no primeiro mergulho. Pouco a pouco, essa corrente foi ficando cada vez mais forte, e, de repente, a água corria pela caverna rapidamente. Instintivamente, ela enfiou a mão no fundo do mar para evitar ser puxada pela frente, e a corrente fez seu corpo girar em torno de sua mão. O que eles descobriram mais tarde é que o iceberg derreteu ao longo do dia, e toda essa água derretida flui para baixo através dessa caverna, criando uma forte correnteza. Conforme aumentava a força da água, eles sabiam que precisavam sair imediatamente, já que poderia ficar muito mais forte e arrastá-los para algum ponto sem volta no fundo do iceberg. Mas, quando eles se viraram para a saída, a corrente já era tão forte que eles não estavam se movendo. Eles nadaram com todas as forças, mas não progrediram. Procurando rapidamente por outra solução, eles viram à frente uma fraca luz azul à distância, o que significava que poderia haver outra saída. Eles se entreolharam e decidiram ir em frente, então deixaram a correnteza levá-los. Eles se deixaram levar por um longo tempo, porém, não parecia que a luz estava ficando maior por causa da distância que estavam. Mas, depois de flutuar pelo que pareceu uma eternidade, eles alcançaram o fim do túnel e, por sorte, era outra saída esculpida no iceberg. Depois de voltar à superfície, e quando Jill finalmente tirou a cabeça da água, ela percebeu que os pedaços de gelo à sua volta eram tão altos que ela não conseguia ver onde estava o barco. Eles haviam viajado por um bom tempo sobre o iceberg e acabaram ficando desorientados. Eles não conseguiam ver o barco e nem a tripulação do barco conseguia vê-los. Seu estômago embrulhou ao perceber que eles estavam perdidos em um campo de gelo e, se não fossem encontrados logo, morreriam congelados. Sem saber quanto tempo havia passado, eles permaneceram sentados em um dos blocos de gelo, tremendo e esperando algum sinal, até que ouviram um som. A mesma correnteza que os arrastou pela caverna também arrastou um bloco de gelo que causou danos à âncora do navio. Quando a tripulação a puxou para cima para consertá-la, ela fez um barulho tão alto que o barco se moveu um pouco. Quando isto aconteceu, Jill teve um vislumbre do casco e o chamou com todo o seu fôlego. Ela ficou incrivelmente aliviada ao ouvir o Wes chamar de volta, e, logo depois disso, eles foram resgatados. Após essa situação difícil, a equipe decidiu fazer um mergulho final. Wes ficou tão impressionado com a filmagem que quis descer com eles e usar a melhor câmera que tinha. Eles já estavam lá mesmo, então poderiam aproveitar ao máximo sua viagem para produzir cenas inéditas. Então, os três se prepararam e caíram no oceano mais uma vez. Desta vez, foi Jill que teve apenas um pequeno vazamento em sua luva, permitindo que a água gelada entrasse. Mas ela decidiu que o problema não era ruim o suficiente para justificar o cancelamento. Em pouco tempo, eles estavam no fundo do oceano e da caverna tirando fotos. Porém, mais uma vez, a corrente aumentou repetidamente, e desta vez foi ainda mais forte do que antes. Jill virou-se para Wes e Paul e deu-lhes o sinal que significava que era hora de partir. Mas, enquanto se dirigiam para a saída, a corrente já estava tão forte que mal conseguiam avançar. Eles usaram as mãos para se puxarem através da corda de segurança, mas nem isso foi suficiente para mantê-los em movimento. Eles puxaram e puxaram até que seus braços queimaram e tremeram, e Jill percebeu que dessa vez, talvez eles não conseguissem sair. Jill estava na frente, liderando a equipe, enquanto Paul estava atrás dela, e Wes vinha por último, e já estava se afastando devido à correnteza. Ele sinalizou para os outros pedindo ajuda com a câmera, e Jill pensou consigo mesmo: dane-se a câmera, nós podemos morrer aqui embaixo. Então, quando Paul recuou para ajudar, Jill ficou furiosa. Esse era o tipo de erro que colocava todos em perigo. Felizmente, os dois conseguiram puxar Wes através de um espaço lateral de onde se encontravam, fugindo da correnteza principal. Mas, mesmo que eles tenham conseguido fugir pela fenda lateral, a corrente forte de toda a água derretida os impedia de nadar de volta e os prendeu a 39 metros de profundidade sob a superfície do oceano. Jill, então, olhou para as paredes escorregadias da fenda e procurou desesperadamente por algo para se agarrar. Tendo estado por mais de 2 horas na água gélida, a mão de Jill estava quase que completamente congelada, devido ao vazamento, e sua mão escorregava da parede quando ela tentava agarrar qualquer coisa. Então ela teve uma ideia. Ela se lembrou de ter visto estes pequenos peixes que escavavam um caminho no gelo e criavam buracos do tamanho de um polegar. Ela passou a mão pelo gelo novamente e percebeu que poderia enfiar os dedos nas tocas para usar como um apoio para a escalada. Logo, todos os três avançaram lentamente os 39 metros de gelo para fora da fenda e de volta à superfície. Quase 3 horas depois, eles emergiram da fenda e a mão de Jill estava cinza e sem vida. Quando Jill estendeu a mão para agarrar a escada do barco, ela nem conseguia fechá-la em volta do degrau. Mas eles conseguiram sair e a sua mão se recuperou sem problemas permanentes. Incrivelmente, 2 horas depois, a equipe tinha seu equipamento preparado mais uma vez, na esperança de agora sim fazer um mergulho final bem sucedido. Eles simplesmente não podiam perder a oportunidade de obter mais filmagens enquanto estavam lá. Afinal, eles podem ser as últimas pessoas a ter essa oportunidade. Mas então, enquanto estavam sentados e comendo, planejando o próximo mergulho, eles ouviram gritos no vigia no convés. Todos os três correram para ver o que era a comoção, e assistiram horrorizados, enquanto o iceberg no qual eles estavam há poucas horas estava se quebrando, rolando e balançando para cima e para baixo violentamente. Os pedaços de gelo que caíam dele estavam enviando ondas enormes em direção ao barco. Naquele momento, todos perceberam que, se estivessem na água, provavelmente não teriam conseguido sair de novo. E assim, eles foram as primeiras e últimas pessoas a ver debaixo daquele iceberg. Felizmente, eles conseguiram capturar toneladas de imagens de dentro da caverna, que mais tarde foram transformadas em um documentário conhecido como Ice Island. Infelizmente, já se passaram vários anos desde que foi ao ar, e eu não consegui encontrá-lo em lugar nenhum online. Se algum de vocês conseguir localizá-lo, e se não se importar de comentá-lo aqui embaixo, eu adoraria vê-lo, e com certeza muitos outros também. Tenho certeza de que a filmagem é inacreditável. Quanto a Jill, como mencionei anteriormente, ela enfrentou vários desafios como mulher no mundo do mergulho. Mas, apesar disso, ela agora é considerada uma das melhores mergulhadoras do mundo.
Em 2018, ela recebeu o prêmio de mergulhador do ano da Beneath the Sea e, em 2020, foi incluída na International Scuba Diving Hall of Fame. Ela também ganhou vários outros prêmios por mergulho, cinema e escrita, e ainda está ativa em todas as 3 atividades. Até hoje, ela considera o iceberg B15 o ponto alto de sua carreira. Ela também foi entrevistada pelo canal do YouTube Dive Talk. A entrevista com Jill cobriu muitas informações técnicas sobre o mergulho na Antártica que você pode achar interessantes. Eu coloquei um link para esse vídeo na descrição. Por último, se você gostou desse vídeo, eu agradeceria se você desse um like. Isso ajuda com o algoritmo do YouTube. Muito obrigado por assistir e espero vê-lo no próximo.